Vamos para a nossa segunda parte do nosso videocast, agora falando sobre a OVAI, a Orquestra de Violoncelistas da Amazônia Inclusiva. Nosso amigo Vitor Soares, né, que foi participante da orquestra, beleza? Foi um participante, ele foi um violoncelista, foi um bolsista. Então, assim, como é que foi a tua atuação? Tu estava na orquestra, como é que aconteceu essa atuação? Tá desde quanto tempo? Começou quando? Então, eu entrei na OVA em 2019, né, quando já todos os outros saíram com uma vaga, eu entrei sobre o show. Em 2021 começou o projeto com a extensão dele da OVAI, e nesse contexto que eu fui inserido, né, conhecendo todo esse âmbito novo. Sim. Ah, legal. Tocas desde 2019, no caso. Eu violoncelo desde 2010, mas com a OVA desde Com a 2019. obra, né? Tu era aluno da EMUFPA. Sim. Então a EMUFPA ela conseguiu te trazer para esse ambiente da OVA, né? Mas eu ouvi te tocar rock no violoncelo? Porque tu estudava rock no violoncelo? Minha história, desde criança eu sempre gostei de rock, né? E ver o rock no violoncelo como uma coisa nova foi o que me chamou a atenção na obra. Legal, legal. Para mim é uma paixão. Sim. Aí eu quero que tu chegue a falar para o Suauro, né, sobre o repertório, sobre as performances. Mas para ti, como é que foi a questão de tu ser um bolsista? Qual o trabalho que tu fazia, desempenhava na OVA com os colegas e tal? Quando eu entrei como bolsista em 2021, eu atuava no âmbito de ajudante, por assim dizer, né? O professor precisava de alguma coisa com os alunos, eu sempre estava lá montando, posicionando, ensinando como sempre se posicionar no ar, de violoncelo, puxar, tudo mais, sempre mostrava para eles como fazer isso, né? Montava a sala, puxava tudo que era material, eu pegava também, e sempre o professor me ensinava como pesquisar também por trás, né? Tem a parte que a gente dá prática, mas também tem a parte teórica, da parte de documentação, tudo mais e tal, né? Então isso me ensinava esse negócio também. Então foi um conhecimento novo para mim nesse âmbito dentro da indústria. Bolsista, né? Que legal. Teve um momento da OVA que te marcou, assim, um show, uma viagem? O que foi que vocês fizeram que, assim, esse momento foi especial? Tem um momento que marca bastante, eu acho que não só a mim, né, mas como todos os integrantes da OVAI, que foi a viagem de setembro para São Paulo, né? Nós fomos para o Unesp, né, de São Paulo, tocando no Congresso lá, nos primeiros encontros de Prof. Art que teve no Brasil, e foi uma coisa que deixou bem feliz, e eu acredito que todos também. Muito legal. Muito bacana, né, isso. E assim, é bacana falar que a OVAI tem essa questão do I, que como o professor citou, não é algo que não é para ser falado, pelo contrário, né, é uma orquestra inclusiva. Como se dá o teu desenvolvimento e como se dá esse processo de vocês estarem com pessoas atípicas, neurotípicas? Claro que a gente não vai entrar nesse ponto de separar, mas como é esse trabalho com todo mundo assim, todas juntas? De começo, eu confesso que foi uma coisa nova, né, descobrir como ajudar a interagir com eles, né, entender um pouco o mundo, como é que eles gostavam daquele instrumento, como é que eles viam, né, como é que eles gostavam da música. Então era uma coisa que eu tinha que ir atrás, entendendo, para poder conversar e comunicar. E como sendo um veterano dentro da OVAI, né, eu tinha também o papel de passar o conhecimento para eles. Então, essa é o que eu via, né, dessa parte de coisas de novas pessoas, né? Então foi um aprendizado novo para mim, de aprender a lidar com eles e aprender a passar também o conhecimento. E a OVA ainda está em atuação, né? Está tocando, está com proposta de viajar para o exterior, né? Inclusive, né, a gente está agora para o ISO no Canadá 2026, né? Seria incrível também, né? Tá fazendo essa tour, né, para fora, que legal. Bom, finalizando essa parte, Vitor Soares, muito obrigado. Já com uma próxima parte agora com Rafaela, para falar mais um pouquinho sobre a OVA. Bom, finalizando o nosso videocast especial de hoje, com a participação da Rafaela Alcântara, nossa professora, doutoranda, tem uma pesquisa interessantíssima sobre a orquestra de violoncelistas. Tudo bem, Rafa, como você está? Tudo bem, prazer. Opa, igualmente. A gente estudou junto, né? Então a gente tem já estudou um pouco de graduação juntos, né? Isso, licenciatura em música na Isso, foi muito interessante. Tocamos nos grupos. Tocamos, né? Sim, todo mundo pertinho. Assim, eu queria começar já te perguntando como é a tua pesquisa dentro da orquestra violoncellista da Amazônia? Sobre qual é o tema, como é que tu tratas? Vou falar um pouco sobre a minha trajetória na música para poder explicar como eu cheguei até essa pesquisa. Sim, por favor. Eu iniciei meu estudo do violoncelo mais ou menos com 13, 14 anos.
na Fundação Carlos Gomes, no Instituto Estadual Carlos Gomes. Fiz o curso técnico, fiquei mais ou menos uns 10 anos por lá, desde a musicalização. Então, quando eu terminei, eu acabei concluindo também mais ou menos naquele período em que eu estava fazendo meu trabalho de conclusão de curso na UFPA, na licenciatura em música. E eu tinha que escolher um assunto para pesquisar. Pensei em vários temas, eu tive uma formação bem abrangente na UFPA, felizmente. E acabou que eu me voltei mais para aquilo que eu tinha mais experiência ao longo da minha vida, que era a trajetória do ensino do violoncelo. Mas eu não queria pesquisar performance, queria pesquisar aquilo que me incomodava na instituição, aquilo que eu achava que podia melhorar, que eu podia aperfeiçoar. Então eu pesquisei sobre o curso técnico de violoncelo no Carlos Gomes, no meu TCC. Logo em seguida, eu fui para o mestrado, porque eu fui orientada pelo meu orientador do TCC a fazer assim, a fazer as coisas de maneira a não perder o fio da pesquisa. E, então, segui para o mestrado no PPG Artes. Na época, a gente só tinha um mestrado em artes aqui em Belém, nós não temos em música. Sim. Então, segui para pesquisar as instituições de ensino público do violoncelo aqui no nosso estado, que são o Carlos Gomes e a Escola de Música. E já para o doutorado, eu segui com enfoque, iniciei o mestrado em 2021, terminei em 2023, doutorado iniciei em 2023. Para pesquisar sobre a orquestra. Eu venho atuando na orquestra já há um tempo e comecei a pesquisar essa vertente inclusiva que a gente está seguindo, começou em 2017 e estamos seguindo agora, tentando fazer uma parte mais inclusiva. Então, o título da minha pesquisa atualmente, mas a temática dela é sobre o impacto dessas práticas psicopedagógicas que nós inserimos na orquestra, na vida das pessoas, tanto durante as aulas, durante as apresentações e na vida pessoal delas também. Bom, amiga, interessante falar sobre isso, nesse aprendizado, performance. E esses quais desafios que encontraste estudando a questão da orquestra? O que mudou, né? Agora é o exímio, inclusiva. Qual foi o desafio que encontraste nesse meio? Assim? Acho que o principal desafio é lutar contra o capacitismo, tentar fazer com que essas pessoas sejam incluídas no nosso grupo. Acho que elas também têm subsídios e têm meios para ter uma formação continuada. Então, algumas delas já, por conta da participação na orquestra, começam a pensar em como chegar até uma graduação, chegar até um mestrado, futuramente um doutorado. Trajetórias na pesquisa, muitos deles chegam para nós perguntando como está o texto deles, começam a escrever, fazer relatos de experiência, escrever artigos sobre suas próprias práticas, sobre as suas vivências como pessoas com deficiência. Então, acho que o principal desafio é contribuir, não tomando o protagonismo dessas pessoas, mas fazer com que elas consigam, com a sua própria voz, falar sobre as suas experiências e chegar aos caminhos musicais e pessoais que elas quiserem. Sim, muito interessante. Estar envolvido na parte acadêmica também, né? De relatos, de experiências. Bem interessante. Bem legal. Bom, enfim. E como tu vê a questão do OVA nessas pessoas? Tu achas que é interessante esse movimento dentro da escola de música? Tu acha que poderia ser expandido para outras instituições? Tu acha que é um caminho interessante para seguir nessa inclusão, nesse fato de fazer música e não apenas excluir as pessoas nesse momento? Sim, eu acho que é uma novidade na educação, na escola especializada, a pensar nessa questão inclusiva. Hoje nós já temos algumas leis e alguns decretos, normativas que falam sobre a inclusão dessas pessoas na educação básica. Mas se a gente for pensar que essas pessoas, muitas delas podem querer seguir um caminho de uma escola de música, estudar de forma mais especializada no instrumento, é importante que a instituição, ela também, a instituição musical, e principalmente a instituição musical pública, esteja preparada para receber essas pessoas. Então, que existe um fomento, que existe uma valorização dos grupos que fazem isso, para que a gente não fique concentrado só nos violoncelistas, que a gente veja pessoas com deficiência, pessoas neuroatípicas, neurodiversas em todos os grupos da escola e tendo a capacidade de falar que elas são essas pessoas, que elas estão presentes, usando as suas autoidentificações, falando sobre isso, escrevendo sobre isso e ocupando esses espaços. Incrível. Bom, gente, agradecer a todos vocês que estavam até esse momento com a gente, o nosso videocast, agradecer a Rafaela Alcântara, ao Vitor Soares e ao pessoal de Freitas. E sigam nossos arrobas aqui embaixo. Agradecer a todos que participaram, então assistindo até agora. Muito obrigado.